o sucesso depende da dedicação da liderança e do esforço da equipe para que a empresa não se deixe contaminar pelo conformismo e pela inércia. Todas as minhas reuniões de liderança, de gestão nas empresas que eu, nos últimos pelo menos 12 a 15 anos, todas as minhas reuniões eu termino com essa frase. As pessoas brincam, né? Tem gente que já traduziu a frase para inglês, para alemão, e aí eles me perguntam, essa frase foi você que criou? Não. De quem que é? Não sei. Eu achei em algum lugar, mas eu acho que para você ter sucesso numa organização, você depende de uma liderança muito forte e de uma equipe também muito comprometida. Essa é a que eu carrego na carreira. E eu recentemente vi uma outra que eu acho que essa vale para a vida, que é da Cora, essa eu sei a autora, da Cora Coralina. O que vale nessa vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. E a vida nada mais é que uma grande colheita, mas ela depende muito de que você está semeando, né? Então, acho que também é fruto de onde a gente quer chegar, depende do que a gente está plantando no dia a dia e as relações que a gente está construindo no dia a dia. Bom, eu sou filha mais velha de 3 irmãs, né? Meus pais são nordestinos, eu tenho muito orgulho. Engraçado que quando eu era adolescente, né, falava, você é nordestina? Eu falava, eu não, nasci em São Paulo. Depois que eu fui a primeira vez para Maceió, que é a terra da minha mãe, que eu vi aquela terra maravilhosa e aquele povo maravilhoso, eu comecei a achar que eu queria ser mais nordestina do que de São Paulo mesmo. Mas eu sou filha mais velha, de 3 meninas, sempre fui considerada na família a nerd, a estudiosa, porque eu adoro estudar, sempre me vi com livros, sempre estudando. Eu tenho uma história engraçada na minha carreira, porque eu, desde pequeno, sempre gostei de matemática, sempre amei matemática. Quando eu estava no primeiro grau, no término do primeiro grau, eu fiz um teste vocacional e o teste deu que eu tinha aptidão para humanas. E eu fiquei indignada, porque eu falava, mas como humanas? Não, meu negócio são números, eu vou trabalhar com números, vou ser professora de matemática. E a psicóloga conversou comigo e eu discuti com ela, né? Aí eu pensei, bom, eu não sou de humanas, eu vou fazer matemática. Aí eu fui pesquisar sobre matemática e aí descobri que para ser matemática eu ia fazer uma carreira científica ou ia virar professora. E aí para virar professora, puxa, preconceito, né? Os professores são tão importantes, eu falei, não vou ganhar quase nada como professora, vou fazer engenharia. E aí eu prestei para engenharia. E quando eu prestei para engenharia, meu sonho na época era passar na Escola Politécnica de São Paulo, né, da USP, eu não consegui passar na segunda fase, eu fiquei revoltada, falei, se a Poli não me quer, eu também vou prestar todas as faculdades de engenharia que tiver, a primeira que passar, mais fácil eu vou fazer. Fiz o MIP. Na época não era uma faculdade de ponta, mas uma coisa eu posso dizer, sair de uma faculdade de engenharia, seja ela qual for, não é tão simples. Me formei em engenharia eletrotécnica, nem tenho esse curso mais. E aí, quando eu fui fazer o meu primeiro estágio, eu fiz um estágio que era uma mistura de marketing e vendas numa empresa alemã. Minha experiência profissional é quase toda em empresa alemã, praticamente trabalhei a minha vida inteira com empresas alemãs. E aí eu comecei a trabalhar no misto de marketing com engenharia de aplicação, engenharia de produto, era uma bagunça na época, no meu estágio. E eu comecei a entender algo que na faculdade, quando eu era mais jovem, eu não entendi essa questão do humanas, né? Porque isso me marcou na minha carreira, né? Quando a psicóloga falou. Humanas, o negócio é matemática, é engenharia. E depois eu fui perceber ao longo da carreira, porque aí eu entrei nessa empresa, eu depois fui convidada aos 25 anos para assumir o cargo de gerente, de supervisora na área de comunicação. Comecei a entender a importância dos relacionamentos, comecei a entender que a parte mais importante de uma organização são as pessoas e não o seu produto, a sua estratégia. E aí comecei a entender que a minha grande paixão sempre foi as pessoas, sempre foi os relacionamentos. Passei 10 anos nessa empresa, na área de marketing, aí fui para uma outra empresa alemã, assumi um desafio em tocar a área comercial. E aí fui convidada para ser country manager nessa empresa, foi uma grande experiência também.
E aí, na posição que hoje eu estou como CEO da Baloff, que é uma multinacional alemã, eu percebi o quanto é importante os relacionamentos, o quanto é importante as pessoas. Então, a minha trajetória, na verdade, hoje, né, bem mais experiente, me levou a entender com a caminhada o quão é importante os relacionamentos, o quão é importante você entender de gente. E entender de gente não é uma tarefa muito fácil, né? Então, hoje, eu sempre falo, né? Não importa a carreira, não importa o cargo. Se você não gostar de gente, você está fadado à morte. Então, a minha jornada é essa, né? E hoje eu sempre incentivo as pessoas a olhar para a força do capital humano, mesmo no mundo da transformação digital que a gente está vivendo, né? Onde algumas pessoas pensam que os robôs vão dominar o planeta. Eu não acredito nisso. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Carreira Talk Show. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Paul Barramondes, estrategista de carreiras e negócios, e junto comigo, me ajudando a fazer mais um programa, a parceira Giovana. E aí, gente, tudo bem? E aí, Paul, e aí, pessoal? Meu nome é Giovana Cajueiro Toffolo, sou consultora de carreira e negócios, e vocês acabaram de acompanhar aí um pouquinho da história da Adriana Belmiro. Ela é CEO da Baloff, e ela contou um pouquinho sobre a história dela, e agora é claro que a gente vai explorar um pouco mais disso, enchendo ela de pergunta, né, Paul? Mas antes da gente ir até lá... Se inscreva no canal, curta, compartilha, deixe seu comentário. É muito importante para você nos ajudar a crescer esse canal e cada vez mais levar todo esse conteúdo, todos esses insights para o máximo de pessoas possível. Então vamos lá, vamos bater um papo com a Adriana. Nossa, Adriana, que sensacional sua história. Eu me conecto muito com ela, porque comigo aconteceu a mesma coisa. Eu tentei fazer USP, não deu certo. Fui fazer uma faculdade, falei, não vai ser a faculdade que vai limitar o desenvolvimento. E é muito bacana ouvir de uma CEO, de uma baita empresa alemã, né, essa trajetória. E é muito injusto, né, o teste vocacional, falar que é exatas humanas. No final das contas, hoje em dia, todo mundo tem que ser de humanas, né? Então não importa se é de biológica, não importa. Tudo é gente. E aí, Adriana, para uma pessoa de exatas, e eu vou falar particularmente, eu passei por isso, né? Que como engenheiro também, passei de cartesiano para o lado humano, e foi uma transição muito difícil, né? Porque a gente acha que tudo é lógico, o ser humano não é lógico. Como é que foi essa transição para você das exatas para o viés humano? Paul, na verdade, a área de exatas não foi embora, né? Eu sou muito grata pelo curso de engenharia, né? Você também deve ter essa mesma percepção que eu. O curso de engenharia te dá uma base de raciocínio lógico, que é uma formação que eu acho que é vital. Agora, eu não me deixei virar uma caixinha, né? Porque você tem algumas pessoas que formam em carreiras técnicas, que elas ficam muito focadas na parte técnica. Eu sempre tentei entender o lado humano. E quando você começa a assumir cargos de liderança, eu fui líder muito jovem, com 25 anos, eu comecei a aprender na raça, na prática, que por mais tecnicamente que você entenda de algum assunto, você precisa saber se relacionar. Então, eu errei, tive erros no começo, porque eu queria que as pessoas fizessem do jeito que eu queria, o que eu pensava, e com o tempo e com a experiência, você começa a aprender que você precisa escutar o outro, compreender o outro. Óbvio que você, em alguns momentos, pelo cargo que você tem a tomada de decisão. Mas se você trabalha em conjunto, você começa a ter resultados diferentes. Então, acho que a minha chavinha foi quando eu comecei a aprender que a equipe, as pessoas estavam do meu lado, não que todas elas sempre foram pessoas sensacionais, nem eu tive momentos sempre sensacionais, mas quando a gente começa a escutar o outro, interagir, você começa a perceber que essa é a parte que te dá força para você crescer. Na verdade, a gente não cresce sem um time, né? Sem uma equipe. Então, isso virou natural. Mas eu acho que a área de exatas ainda está em mim ainda. Eu sou ainda muito de processo ainda para algumas coisas. É isso, dá até para perceber na sua forma de falar, né? Uma forma muito assertiva, uma pessoa que sabe fazer síntese. A gente brinca aqui, né, Paul, que a gente tem uma dificuldade de encontrar pessoas que saibam ser sintéticas.
E Adriana, a minha pergunta é muito simples, ou talvez não, mas hoje você é CEO, né, de uma multinacional, e grande parte das pessoas com quem a gente conversa, os nossos processos de orientação, o sonho delas é chegar a esse cargo em uma multinacional, e você está lá. E a gente, como tem contato com CEOs de grandes empresas, a gente sabe que nem tudo são flores, muito pelo contrário. E eu queria saber, hoje você chegou num cargo que muita gente sonha em chegar. E aí, qual que é a maior dificuldade de estar aí nessa posição? Bom, eu cheguei num cargo que eu não planejei, por incrível que pareça, eu nunca imaginei sentar numa cadeira dessa. Eu sempre imaginei crescer na carreira, mas nunca assim, eu quero ser presidente de uma organização. Agora, no meu caso, no caso das mulheres, tem um fator aí um pouquinho mais especial, né? Porque os cargos de liderança, de alta de liderança, ainda são cargos muito masculinos. E eu trabalho na indústria, né? Eu venho da indústria, o meu ambiente é a indústria. Eu nunca percebi, Giovana, ao longo da minha carreira, a resistência, mas hoje eu consigo enxergar de forma muito clara que é assim, muito difícil. Primeiro porque você está num ambiente muito masculino, existem muito vieses, né? A mulher, às vezes, a forma que ela se posiciona, às vezes, mas espera aí, né? Ela está de TPM, mas ela, por que ela está tão... Ela é vista de outra forma. Então, os desafios para chegar na cadeira é você provar mais do que os homens que você conhece daquilo que você está falando. Quando eu assumi a minha primeira posição de Country Manager, eu era gerente de vendas antes. Então, eu visitava clientes, mas quando eu assumi, eu comecei também a fazer algumas visitas e eu percebi alguns clientes, até antes mesmo de assumir a direção da empresa, que eles me testavam o meu conhecimento técnico, a minha postura. E, então, é um caminho, é uma trajetória, assim, difícil, não é uma trajetória fácil. Agora, eu tenho a seguinte opinião: você tem que querer as coisas. Eu não quis, aconteceu, mas eu nunca abri mão de me dedicar, de me posicionar, de deixar muito clara a minha posição. Agora, ainda é, sim, um ambiente extremamente difícil. E uma coisa que eu tenho falado bastante também, as mulheres precisam querer mais essa cadeira e acreditar mais no potencial que nós temos para essa cadeira. E aí a jornada não é uma jornada fácil, porque a minha trajetória não foi uma trajetória só de flores, como você falou, né? E recentemente eu li uma pesquisa falando sobre as 4 barreiras das mulheres para assumir cargos de liderança. E 2 delas me chamaram muita atenção. Uma que as mulheres veem a posição de liderança ou valorizam competências que os homens não valorizam. Então, para a mulher, o que é importante? Empoderamento da equipe, colaboração e confiança. E é isso mesmo, é o que eu penso. Para mim, o que é importante é a minha equipe, o bem-estar da minha equipe, é todo mundo trabalhando junto em prol do único objetivo, e a palavra confiança, que para mim é uma palavra fundamental. Para os homens, o que é importante? Objetividade, direção e confiança. Então, os homens, e não quer dizer que eles são melhores ou a gente é melhor, porque eu acredito que uma sociedade é feita de homens e mulheres, assim como as empresas são feitas de homens e mulheres. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que quem promove as mulheres são os homens. Se os homens não enxergam esse poder que a mulher tem de colaboração, de agregar, ele não valoriza. Não porque ele não acha que ela não faça bem, mas é porque ele não vê valor nisso. Então, nós temos uma grande jornada pela frente, mas passa também pela mulher acreditar que é possível e querer. E o meu papel, em toda oportunidade que eu tenho, eu sempre falo, é possível. É claro que a mulher tem o desafio, né, Giovana, da maternidade, né? Isso aí dá também uma outra história também para a gente contar, mas é possível. É sensacional isso que você está falando, porque já entrevistamos vários executivos. Por incrível que pareça, é difícil de entrevistar mulheres.
Já quero te agradecer de antemão. Por incrível que pareça, é muito difícil. Você faz o convite, às vezes não casa a agenda pela demanda. E das mulheres que nós entrevistamos, tinha aquelas que alcançaram o sucesso, eu sempre faço essa pergunta. Elas falam o seguinte, pô, na verdade, eu não percebi em algum momento que houve uma diferença por eu ser mulher ou não. Eu simplesmente fui trabalhando, fui fazendo e o resultado foi aparecendo. E hoje em dia a gente vê um posicionamento muito grande, né, do mercado, assim, poxa, a mulher tem que se posicionar, tem tudo isso. Você sentiu isso ao longo da sua carreira? Ou seja, a coisa foi acontecendo que você não percebeu, as dificuldades você encarou como uma dificuldade normal, ou você tinha certo no início de carreira e falou assim, poxa, se eu sou mulher, para mim vai ser tudo mais difícil, então eu tenho que fazer mais. Como é que se deu isso na sua carreira? Então, eu nunca olhei sobre esse viés. Eu nunca pensei, pelo fato de eu ser mulher, que seria mais difícil. E desde o começo da minha carreira, eu estou num ambiente extremamente masculino e industrial. Eu nunca, mas agora, né, quase praticamente 30 anos de carreira, eu percebo que sim. E quanto mais você sobe, mais os olhares e as avaliações ficam para você, dentro da mesma organização que eu estou. Hoje eu estou muito comum nas minhas reuniões com o pessoal da Alemanha, eu sou a única mulher de country manager de todos os países. Então eles olham meio assim, né? Você tem que conquistar seu espaço. Então assim, eu particularmente, eu nunca vi, mas eu sei que existe e hoje eu sinto mais do que no começo da carreira. É interessante, mas eu sinto mais o olhar, né? Os olhares já, deixa eu ver o que ela tem para me dizer, né? Recentemente eu assumi um desafio de coordenar junto na BDI Brasil um cluster de pequenas e médias empresas com o meu colega César Almeida da Phoenix Contact. Sou eu a única mulher, nós estamos com vários country managers de empresas alemãs, eu sou a única, nós tiramos uma foto do Zoom. Aí uma amiga minha mandou uma mensagem para mim no WhatsApp. Adriana, no meio dos meninos, né? E eles olharam para mim, tá, Adriana. Então você percebe alguns com um olhar meio assim, deixa eu ver o que essa mocinha tem, né? Então tem sim, eu sinto mais hoje, eu sinto hoje mais. E eu vou te dizer, quando eu era mais jovem, eu acho que era mais destemida. Hoje eu sou mais... Que é um outro problema das mulheres. As mulheres nunca acham que estão prontas. E elas estão mais prontas. Você já me deu um gancho para a minha próxima pergunta, que era exatamente isso. Você, em algum momento, já sentiu os sintomas da síndrome do impostor? Da impostora? Sim. Recentemente eu gravei um podcast da Carreira Miller, e aí o pessoal da Carreira Miller fez uma descrição minha, que eu li a descrição e falei, mas de quem que eles estão falando? É de uma outra pessoa, não pode ser eu. Aí uma amiga minha, né, mandou, Drica, parabéns, olha, gostei, escutei o podcast, puta, que descrição legal. Falei, acho que os caras viajaram. Ela, síndrome do impostor. Direto, Giovana, e esse é um dos grandes desafios das mulheres também. Nós temos mais a síndrome do impostor do nosso lado. Por quê? Porque nós somos mais inseguras que os homens. Os homens são... Eles não que eles sejam seguros porque eles sabem tudo, mas eles têm algo que a gente precisa aprender com eles. Eles não têm uma determinada coisa para fazer, eles não sabem como fazer, eles falam como fazer. Assume o desafio. A gente não. Falta 1% para a gente aprender. Não, eu não estou preparada ainda. Estou 99% preparada. Então a gente precisa... se jogar um pouquinho mais e acreditar mais na gente e afastar, e aí tem esse papel da mulher, né? A minha amiga, quando ela escreveu, ela falou, opa, peraí, não. Aí eu falei, obrigada, amiga. Então nós mulheres precisamos nos apoiar muito mais do que a gente se apoia. Com certeza, eu concordo plenamente. Eu vou emendar mais uma pergunta aqui também, que a gente sempre faz, que é uma pergunta que eu adoro. E aí, no caso, você, mulher CEO, que estou muito curiosa para saber a tua resposta, porque juntando a todas as responsabilidades do cargo, você tem toda essa carga de ser mulher, né, num meio extremamente masculinizado. Como você lida com a pressão no dia a dia? Eu aprendi ao longo da minha carreira a criar uma rede de apoio para poder desabafar, porque, aliás, uma das coisas que eu venho aprendendo e tentando lidar, né, que é uma coisa extremamente importante, é a inteligência emocional, né? Então,
faço terapia, então a terapia para mim é um lugar que, aliás, as mulheres normalmente estão mais voltadas para a terapia do que os homens, né? Os homens ainda olham, mas a terapia é um lugar que eu consigo desabafar um pouco, colocar para fora um pouco. Às vezes eu alugo o meu marido aqui, né? A gente está direto em casa, né? Então, semana passada mesmo, no fim de semana, eu surtei com algumas coisas que estavam acontecendo e ele foi o que me escutou e precisa, né, disso. A gente precisa ter alguém. E eu tenho, né, uma pessoa, minha mãe é super especial, minha mãe, ela não tem experiência profissional, é uma dona de casa, mas toda vez que o bicho pega, eu ligo para ela e eu trago assuntos da empresa. Mãe, o bicho está pegando assim, assim, assim. Ah, você já pensou nisso? Ela fala umas coisas que eu falo, mas de onde ela tirou isso? Ela não está no ambiente. Então, para responder a pressão, você precisa ter uma rede de apoio para te ajudar a enxergar as coisas, porque a gente, quando está vivendo alguma situação, a gente às vezes se cega e aí você não enxerga mais nada. Além disso, você tem que ter outras coisas que eu aprendi ao longo da carreira, porque eu sempre fui muito workaholic. Desde que eu vim para a Balfour, estou quase 8 anos na empresa, eu aprendi, até no meu segundo casamento, que a minha vida não é só a empresa. Eu preciso ter outras coisas. Então, eu adoro viajar. Porque viajar é uma forma de desopilar e esquecer um pouco a neurose, esquecer um pouco a empresa. E agora, por conta da pandemia, a gente não está vivendo isso. Então, a única forma de você aliviar a sua pressão é você ter uma rede de pessoas que você confia, e normalmente nem sempre é no mundo corporativo. Você tem grandes amigos no mundo corporativo, mas é mais complicado. E você tentar fazer coisas que você gosta com as pessoas que você ama. Porque senão a gente... Mas não é fácil, não é fácil. Mesmo hoje, né, esse momento que a gente está vivendo, todo mundo surtado, né? Com certeza, eu acho o máximo. A sua mãe, ela é formada no MBA da vida, né? Então, ela é CEO da vida, então traz muito conhecimento. Eu acho fantástico. Você pode, assim, ter uma visão diferente do que você está vivendo. Adriana, é uma baita experiência, uma baita jornada profissional. Agora, se você tivesse que encontrar com a Adriana no início da carreira e dar uma dica para ela, dar uma sugestão, que dica seria essa? Valorize muito mais a importância da inteligência emocional na sua vida, pessoal e profissional. Conheça mais de si mesmo, porque eu vim nesse processo de autoconhecimento relativamente há 15 anos atrás. Eu fiz muito erros, porque eu sempre fui uma pessoa muito impetuosa, né? Eu era, na minha primeira empresa, o pessoal me chamava de justiceira, porque eu tenho um senso de justiça muito grande, né? Então, se eu vejo alguma coisa errada, eu falo com você. Então, teve uma reunião onde estava todo mundo lá, o meu diretor, e ele falou um negócio, eu não concordei, e todo mundo me cutucando. E aí não, isso está errado, total. Quando acabou a reunião, ele me chamou de canto e falou, o que você fez está errado. Mas, ao mesmo tempo, eu admirei a sua coragem. Então, mas eu acho que essa forma não é a melhor forma. Então, eu acho que uma das minhas competências que eu poderia talvez ter me saído melhor no começo, e hoje eu tenho muito mais consciência disso, é a questão da inteligência emocional. E para mim é um pré-requisito de carreira. E a inteligência emocional começa por se conhecer, por ter empatia pelo outro, por saber a importância da comunicação, saber o que você fala, o quanto influencia o outro. Mas esse é um exercício diário. Mas, sem dúvida, inteligência emocional. E Adriana, antes da gente já encaminhar para a nossa pergunta final, infelizmente, eu queria saber se você poderia compartilhar conosco o maior desafio da sua carreira. Pode ser um momento, alguma situação, um momento em que o bicho pegou mesmo e, usando a sua expressão, você surtou e precisou se virar nos 30 ali para resolver. Olha, a minha chegada à Balfour foi... Eu vinha de uma empresa onde eu estava muito bem, mas eu estava infeliz na empresa. Eu queria um desafio novo. Sou movida a desafio. E aí a Balfour foi me dar de presente, né? Porque tudo que a gente pede para o Pai do Céu, ele dá de presente. Então eu fiz 2 mudanças. Eu saí de São Paulo, morava em São Paulo, vim para o interior, e eu saí de um cargo que eu era country manager de uma regional de vendas e vim assumir uma planta, numa empresa totalmente perdida na época. A Balfour estava completamente perdida. E quando eu cheguei uma mulher jovem. Eles tinham, o antigo CEO tinha mais de 30 anos, porque ele era o antigo dono da empresa.
processos, as pessoas não se conversavam, as pessoas se odiavam. E quando eu cheguei, eu preparei um plano de 100 dias. E no plano de 100 dias, você vê como eu sou bem metódica, né? Eu sou engenheira, pô, não tem jeito. Eu preparei um plano de 100 dias e o plano iniciava com as conversas com várias pessoas, desde líderes até pessoas da planta. E aí, todas as conversas que eu tinha, as pessoas falavam mal da empresa. Ah, não, aqui é muito ruim. Não dá jeito. Aí falava mal das áreas. Eu saí exausta, né? Aí eu olhava na minha sala lá na Balfe, eu olhava de uma parte verde bem legal, a vantagem de você estar no interior. E aí eu pensava, o que eu estou fazendo aqui? Eu saí da empresa, eu tinha 10 anos na minha empresa anterior, assim, tudo tranquilo, o que eu fui arrumar? E aí eu falava para o meu esposo, eu fiz uma escolha errada. Puxa, eu fiz uma escolha errada. Mas no meio das entrevistas, uma delas foi com uma moça que falou tão bem da empresa, que falou com tanta paixão da empresa, que eu falei, opa, tem uma luz no final do túnel. Então, e aí começou um processo de envolver as pessoas, e hoje a empresa é completamente diferente, uma cara completamente diferente. Então, o case da Balfe vai ser para mim um case para a história da minha carreira, porque foi de uma empresa onde as pessoas não se gostavam, pessoas não se relacionavam, e foi árduo. E por alguns momentos no começo eu me perguntava o que eu vim fazer aqui. E hoje eu descobri. Eu fui para lá porque dentro da Balfe eu descobri o meu propósito, que é ser um agente transformador no desenvolvimento das pessoas e das empresas. Esse é o meu papel. Então hoje eu estou muito feliz porque o meu grande desafio, e na hora que eu pensei em desistir, eu não desisti, e tem quase 8 anos de história lá na empresa. Incrível, André, que incrível a história. Fascinado pela sua história e parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo, porque a gente conhece pessoas assim como você que age como agente de transformação dentro das organizações. Você pega uma única pessoa que te traz aquela luz no fim do túnel e começa esse processo de engajar as outras, isso não tem preço, né? Não tem preço. Parabéns pelo trabalho. Legal. A jornada é uma jornada difícil, né? Mas, como eu falei, não vale o ponto de partida, é o caminho que você vai percorrer, né? Perfeito. Com certeza. E para a gente finalizar, então, Adriana, se você pudesse, por favor, dar uma dica de um livro, uma série ou um filme que te impactou de alguma forma, que você goste para quem está assistindo. Poxa, eu sou das antigas, né? Eu li muitos livros do Jim Collins. Jim Collins acho que já passou, né? Empresas Feitas para Durar, Como os Gigantes Caem. Mas eu sou apaixonada pelo Simon Sinek. Eu acabei de ler o livro dele, O Jogo Infinito. Então eu recomendo. Comece pelo porquê. Ele é um cara assim, ele tem uma linguagem muito simples e eu recomendo. Mas eu também recomendo, isso eu estou começando a tentar mesclar um pouquinho, você ler literatura técnica, mas ler livros também fora desse ambiente, né, com histórias diferentes. E eu adoro suspense, e tem um escritor chamado Charlie Doleia, que ele escreve uns livros super assim, que você lê o livro assim, meu Deus, o que vai acontecer? O que vai acontecer? E eu recomendo também a gente buscar literatura fora da área técnica. E de séries, não sei se você me perguntou, mas séries, eu não gostava muito de série, não tenho muita paciência para série, mas tem algumas séries que para mim são sensacionais. Tem uma, provavelmente vocês devem conhecer, a Succession, da HBO. Foram 2 temporadas, tá para sair a terceira, eu tô contando nos dias a terceira temporada. E eu assisti uma agora também na HBO, Dime Quem Sou Eu, uma espanhola, que é de uma mulher que viveu na época da guerra. Eu gosto de séries que tem mulheres fortes também, então essa foi uma série que chamou a atenção, o que ela viveu na época da guerra, eu recomendo também. Tem uma legal para você se divertir, porque as mulheres matam, tá no Globoplay, conta 3 gerações de mulheres com histórias bem interessantes, vale a pena também, essa é para se divertir. Sensacional, 3 dicas super bacanas. Das séries eu não assisti nenhuma que você comentou aí, eu gosto muito de série, mas os livros eu concordo de você trazer outro tipo de literatura. Acho que até para criatividade é importante, né? Eu gosto muito do Murilo Gun, que ele fala assim, poxa, eu leio o Tititi,
porque vai ter uma visão ali que vai transformar minha chave e eu vou conseguir ter alguma coisa criativa, então concordo plenamente de mesclar essas leituras. Legal. Adriana, muito obrigada pela sua participação, foram vários insights, a gente brinca que a gente chama, né, vocês aqui para ajudar o público a ampliar a mentalidade, mas na verdade eu e o Paul, nós somos as pessoas que mais ampliamos, a gente brinca, a gente tem um MBA aqui, MBA mais barato do mundo, é o que eu falo, MBA mais barato do mundo, de graça. Então, muito obrigada pela sua participação, foi incrível, a gente agradece de coração. Eu que agradeço a vocês o convite, um grande beijo.